Aldo. Prezados irmãos, a vitória que a nossa igreja vem alcançando na sua consagração, na santificação e no bom testemunho que vem dando a todas as pessoas de bem, devemos a nossa doutrina, a nossa disciplina, que a Santa Vó Rosa implantou em nosso meio através de Jesus nosso Senhor. Todo apostólico deve dar muito valor à sua igreja, à doutrina, à disciplina, os nossos hinos, pois muitas pessoas que não são apostólicas estão valorizando o trabalho que a nossa igreja vem realizando, principalmente com o trabalho do coro, da música, evitando que muitos jovens sigam caminhos errados e pecaminosos, educando-os no bom caminho, para que sejam muito bem sucedidos na sua vida. Essas pessoas admiram os nossos hinos e o trabalho do coro. Portanto, esse testemunho que eles dão sobre a nossa obra é um meio de divulgarmos a nossa igreja e o nosso trabalho. É por esse motivo que venho pedir a todos os irmãos que deem muito valor à igreja, à doutrina, à disciplina e ao ministério do coral. Os coristas, músicos, regentes, devem a cada dia se motivar, se dedicar, se aperfeiçoar no trabalho do coral, pois isto é um dom de Deus reservado para vocês. Procurem ser unidos, ajudadores, amigos, verdadeiros irmãos apostólicos. A letra dos nossos hinos são a base da nossa doutrina, que é o Evangelho do Reino dos Céus, de Jesus nosso Senhor, uma verdadeira herança inspirada. A música sacra é uma música que inspira a religiosidade, a consagração e a meditação. É suave e profunda, e mexe com o espírito, e leva a pessoa a se aproximar de Deus e dos seus santos. A música sacra é totalmente diferente da música profana. E eu, o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, só queremos hinos sacros, pois é esse tipo de música que eleva a pessoa e inspira nas coisas que santificam o espírito e leva à meditação. Não aprovamos tendências ou plágios de músicas profanas. Portanto, a nossa doutrina é inspirada por Deus e pelo Consolador, e é útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o apostólico seja bem provido e preparado para todas as obras. Quem tem a nossa doutrina e a disciplina no coração tem um espírito forte e é sempre vitorioso nas lutas, não perde a fé e nem se desvia desse santo caminho. Portanto, aconselho a todos os nossos irmãos e principalmente os jovens apostólicos que deem muito valor à riqueza que vocês possuem, que é a igreja, sua doutrina, sua disciplina, pois é o escudo e a fortaleza contra todos os ataques do mal. Finaliza o nosso santo primado dizendo assim: que a Santa Vó Rosa, com Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e todos os santos dos céus, os ajudem a confiar nos meus ensinos, nos meus conselhos, pois é para o vosso bem e salvação de seu espírito. Entretanto, irmãos, hoje estamos vivendo num momento difícil da humanidade, onde a força da fé deve ser colocada em prática junto às medidas protetivas indicadas pelos órgãos competentes. Porém, o que nos chama a atenção é o desânimo, a falta de criatividade de alguns regentes, que preferiram reduzir os ensaios, as apresentações,
e até cancelar a festividade colocando a culpa no momento. É de nosso conhecimento que alguns regentes aproveitaram essa oportunidade para viajar e até participar de atividades que não convêm para um apostólico. O reflexo desta falta de iniciativa de alguns regentes refletiu direto no trabalho de muitos corais, onde músicos e coristas também desanimaram pela falta de comprometimento do seu regente, deixando seus lugares no coral para se assentarem como membro. Tivemos ótimos exemplos de regentes criativos, dedicados, que se esforçaram ainda mais, realizando ensaios online através de celular e preparando lindas festas neste final de ano. Por isso, afirmamos que é possível realizar seu ministério com amor e dedicação, que a inspiração virá dos céus. Converse com os seus coristas e músicos, façam planejamentos. Estamos iniciando um novo ano com tantas esperanças. Seja motivador e faça você a diferença, que a recompensa virá. Esperamos contar com a compreensão de nossos irmãos regentes que agiram desta forma e que humildemente exerça seu ministério com o primeiro amor, quando aceitaram o cargo de regente, prometendo em tudo servir. Pedimos também aos músicos e coristas que se unam e ajudem o seu regente, sendo participativos e assíduos aos ensaios e apresentações. Irmãos, esta mensagem que nós vamos meditar, que é uma mensagem do nosso santo irmão Aldo, e algumas palavras do nosso conselho de fatos que aconteceu realmente durante então essa pandemia que está acontecendo no momento. Irmãos, a primeira coisa, coristas, músicos e regentes, até mesmo pastores, obreiros, diácono, diaconisa, a primeira coisa que nós devemos fazer é a seguinte pergunta: quem aqui foi chamado para cantar? Quem foi chamado para tocar, para reger, para pregar, para servir como obreiro ou diaconisa? Ninguém. É interessante isso, né? É interessante que ninguém foi chamado. Mas sabe o que nós fizemos? Irmão Aldo, quero ser pastor. Santa Avó, eu quero ser obreiro, diaconisa. Irmão Aldo, eu quero ser corista. O senhor deixa eu cantar, deixa eu participar da orquestra, me dê a inspiração para que eu aprenda uma música, aprenda um instrumento para servir a Deus. Santa Avó, me ajuda que eu tenha conhecimento, sabedoria para ser um regente bem criativo e ativo nas atividades. Assim nós fizemos, mas não foi eles que pediram. Por isso, prezados irmãos, que hoje nós observamos isto, a frieza que está acontecendo dentro dos ministérios, de alguns obreiros desanimados de exercer o seu ministério, de alguns pastores da mesma forma, coristas então, pelo amor de Deus, é o que mais está desanimado na igreja. Nós vemos hoje a falta de união do trabalho, nós vemos hoje o desprezo do seu colega, e nós vemos a cada dia mais os corais em queda livre. Em vez de evoluir, está desevoluindo, está deixando cada dia mais o amor, o primeiro amor, de lado. É o que o nosso irmão Aldo diz: olha, viva o primeiro amor, viva aquele momento quando você aceitou, quando você procurou o santo irmão Aldo, escreveu uma carta para a sede, naquele tempo, pedindo a permissão para fazer parte do coral. Lembra daquele momento que quando era mais novo, assim começou a cantar um solo, se esforçava, que queria todo fim de semana cantar um solo. Agora hoje, olha como está.
Hoje, se o regente diz um solista para esse hino, às vezes tem que mudar o hino porque não tem solista, porque ninguém mais quer se esforçar para cantar. Aqui, por exemplo, é um coral muito bem estruturado, é um coral que tem realmente a condição de cada dia mais ser melhor, mas tudo isso vai depender de cada um, se todos estão disponíveis realmente de dar as mãos uns aos outros e largar de lado as indiferenças que existem, segurar firme, ajudar um ao outro. Aquele que tem mais dificuldade de desenvolver um trabalho, ajude-o, se tiver condição. Se não tiver condição, faça o seguinte: ore por ele, ore por ele, porque o trabalho do coral só vai ser perfeito se todos os componentes estiver com o mesmo pensamento, com os mesmos ideais, com as mesmas vontades, com o mesmo amor. Senão, vai ser uma guerra, vai ser um cabo de guerra. Um puxa para cá e o outro puxa para ali. O trabalho do coral, irmãos, eu sempre digo, é o único ministério que Deus deu ao seu povo na terra, que tem continuidade nos céus. Você acha que pastor tem continuidade do seu ministério lá? Não. Obreiros também não. Para que o obreiro vai ficar na porta? Por que porta? Então, prezados, por que não vamos valorizar esse ministério de cantar, esse ministério de reger, de tocar? Irmãos, eu lembro, há uns tempos atrás, uns 20 anos atrás, como era antigamente. Era esforçado o povo, às vezes andava quilômetros de bicicleta, às vezes a pé, a cavalo, às vezes pegava 2, 3 ônibus, dependendo do lugar. Para quê? Para participar do ensaio. Hoje, se marca um ensaio 3 horas, 3h30 o pessoal começa a chegar. Às vezes, está em casa, fazendo o quê? Nada, não vem para o ensaio, não vem para a reunião. Quantos e quantos irmãos que não vêm quarta, não vêm sábado, só vêm domingo? Quantos coristas que assim estão sendo? Não, aqui eu não sei, mas olha a nossa igreja, como está, nós sabemos disso. Quantos obreiros, quantos pastores que estão de folga, não estão servindo? Ficam fazendo o que em casa? Nada. Exceto aquele que trabalha de noite, que não tem como vir na igreja, ou que não está na cidade, ou que está doente, não pode vir. Tudo bem, isso é justificável. Mas o demais? Então, o que falta para todos nós, eu estou dizendo isso, irmãos, para todos nós, isso vale para mim, isso vale para os irmãos membros, para os obreiros, diáconos, diaconistas, para o coral inteiro. O que está faltando em nós é mais interesse, de buscar melhorar o meu ministério, é mais interesse. Por quê? Porque a Santa Avó Rosa, como o nosso irmão Aldo disse, ela tem muito que nos dar, mas vai depender do povo. Às vezes a Santa Avó Rosa quer usar uma corista, um músico, para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho, para que possa ser um líder, ajudar o outro, aquele que tem dificuldade, mas a Santa Avó Rosa não consegue. Às vezes a Santa Avó envia o anjo para dar a bênção para desenvolver esse ministério, mas não consegue conceder. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte. Porque corista não fez a sua parte. Obreiro, da mesma forma, porque não fizeram a sua parte. A música, prezados irmãos, é como um céu infinito.
não tem um ponto final na música, não tem um ponto final no cântico. Quanto mais estudarem, quanto mais dedicarem, melhor vai ser o trabalho, melhor vai ser a apresentação, melhor vai ser para Santa Vó Rosa. Quanto mais nós fizermos, mais será a graça que recairá sobre nós. Então não tem um ponto final para isto. Mas a Santa Vó Rosa, ela espera que nós fazemos a nossa parte. Vamos ser um corista verdadeiro, valioso. É um ministério de glória que vocês têm. Irmãos, o nosso irmão Aldo já publicou no boletim dizendo que às vezes um hino tem salvado um visitante. Um hino tem convencido, tem dado àquela pessoa o convencimento do poder que está nessa igreja, do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Às vezes o pastor está aqui falando alguns minutos, palavras bonitas, uma mensagem bonita, mas a que converteu aquela pessoa não foi nada do que o pastor falou. Às vezes foi um hino cantado bem pelo nosso coral. Então hoje, se alguém pensar assim, mas hoje está difícil para você estudar. Às vezes em local, dependendo da cidade, não tem uma professora boa de violino, de violoncelo, de um sax, ou um professor bom de canto, para ensinar técnicas vocais, ou como melhorar a sua voz. Se não tem, existe um professor chamado YouTube, que tem tudo o que um irmão apostólico precisa para melhorar o seu violoncelo, para melhorar no seu violino, no trompete, no trombone, no bombardino, no bombardão, na tuba, no saxofone, no violão, no piano, na voz. Tem tudo. Sabe o que falta? É o interesse de buscar o melhor. O ser humano é assim, irmãos. Ele é acomodado. Ele chega a um certo nível, acha que não precisa mais estudar, acha que não precisa mais se esforçar, e aí se estabiliza. Se estabiliza quando chega um momento, observam e ver alguém passando daquela pessoa em conhecimento, em um bom trabalho, e aí começa a causar, sabe o que? Desentendimento, as contendas, porque às vezes não aceita aquele jovem novinho, 10, 12 anos, fazer um trabalho que o irmão tem 30 anos fazendo, não tem melhorias, aí não aceita ele, porque é mais novo, não aceita ele dizer, irmãos, está errado do jeito que o senhor está tocando, essa nota não é essa nota que o senhor está dando. E muitos, eu já vi falar, faltar de respeito com os mais novos, porque por serem mais velhos, às vezes por ser muito tempo no coral, acha que já sabe tudo. Sabe aquelas tipo de pessoas que diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Na música, no cântico, não existe isso. A nossa missionária Odete dizia que quem não estudasse ia passar fome na música. Sabe o que significa isso? Quem não estudasse iria ficar para trás. Quantas pessoas, prezados irmãos, que na nossa igreja não é mais corista, não é mais regente, não é mais músico, não é mais obreiro, não é mais pastor. Por quê? Porque se acomodaram. E quando se acomoda, a Santa Vó Rosa faz o quê? Nada. Então, o que vocês, coristas, músicos, regentes, vêm fazer na igreja? O que vocês vêm fazer nos ensaios? Não é cantar? Não é estudar para que tenha logo mais à noite uma apresentação aprovada por Deus, da altura que Deus merece? Porque brigam? Porque se desrespeitam? Por que não é unido? Por que não deixa de lado as indiferenças? Entre o músico, entre o coral, quem é o melhor? Quem é o melhor? Ninguém. Diante de Deus, não.
Agora, quem é esse que tem mais capacidade de exercer o seu ministério, tem mais facilidade? Por que não ajuda aquele que tem menos facilidade? Aquele que canta bem, por que não passa? Não ajuda aquele que está com dificuldade de cantar? Então é isso que o nosso irmão Aldo quer ver durante todo esse tempo que ele esteve em nosso meio. É um dando a mão ao outro, fazendo uma corrente, irmãos, para que realmente nós tenhamos uma igreja, um trabalho bem feito. Porque quando cantamos com orgulho, achando que somos os melhores, nem passo desse telhado, nem os vizinhos ouvem. Mas quando você faz com amor o seu ministério, você canta bem, você rege bem, você toca bem, você prega bem, você exerce seu ministério de obreiro bem, você é serviçal à igreja bem, e tudo flui da maneira perfeita. Mas se tiver um orgulhoso, dá um trabalho imenso para a Santa Avó contornar esse indiferente. Então, não existe o rico, ou o pobre, ou o branco, ou o moreno, que vai ser melhor. Nos céus, não. Somos todos iguais. O seu ministério tem valor. Você é importante. Você que toca um trompete, é importante. Você toca um cello, é importante. Você toca um violino, é importante. O irmão baixo aqui, é importante. Se tiver um só baixo cantando, ele é importantíssimo. Ninguém ocupa o espaço dele, o valor que ele tem. Se tiver uma melodia, um contralto, um tenor, todos são importantes nesse ministério, porque esse ministério é um ministério de somar, não de dividir, subtrair. É um ministério de somar. Então, nesse ano, aceita o conselho do nosso irmão Aldo. Sirvam realmente a Deus. Busque viver realmente o seu amor a esta igreja. Busque ser consagrado na disciplina, na doutrina desta igreja. O irmão Aldo precisa de vocês bem fervorosos, obedientes, consagrados, temente a Deus. Não querem, o irmão Aldo não querem, o irmão Aldo e a Santa Avó não querem perder ninguém. Ninguém, irmãos. Mas isso só pode ganhar alguém se esse alguém estiver disponível de fazer tudo para estar com a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo nesta vida. Tem poder extraordinário, mas depende de nós. Eu lembro que a Santa Avó Rosa dizia sempre a todos que buscavam a ela, para que ela intercedesse por Jesus em favor das pessoas. Ela dizia: olhe, vá, faz a sua parte primeiro, que Jesus faz a dele. Ela não dizia: tá bom, Jesus vai lhe abençoar. Nem o nosso irmão Aldo dizia isso. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim: vou falar com a Santa Avó, vou ver o que a avó me permita fazer em seu favor. E quando nós tínhamos resposta já direta, porque a Santa Avó Rosa já tinha falado para ele o que o irmão Aldo deveria fazer. É assim ou não era assim, irmãos, que o irmão Aldo fazia? Quando ele dava a resposta no momento exato, era porque a Santa Avó já tinha mostrado o que o irmão Aldo deveria fazer. Mas quando não era a hora, o nosso irmão Aldo dizia: vou falar com a Santa Avó, tudo que ela permitir eu farei ao seu favor. Então façam assim também. Faça a sua parte. Jesus está pronto. Santa Avó da mesma forma. Cumpre o seu ministério com amor. Que hora é o ensaio? 1h30 o ensaio da orquestra. 1 hora tem que estar aqui. Sabe para quê? Para vocês se aquecerem. Às vezes nós vimos aqui, ao lado, instrumento que fica a semana inteira aí guardado. Qual é o aperfeiçoamento nisto? Quando menos esperar, brincar, chegou aqui, tem filhote de instrumento. Porque só fica aqui na igreja. Vai cantar, os irmãos solistas 3 horas, chega mais antes, cedo. Vai lá atrás, faz um aquecimento, junta um grupo de irmãos, vai lá para trás, faz um aquecimento vocal.
A Santa Vó Rosa quer apostólico, irmãos, que faça acontecer. Não dizer que eu sou regente, que eu sou auxiliar, eu sou músico e tudo, mas não tem reação nenhuma. É como um obreiro, como um pastor. Às vezes precisa trocar uma lâmpada, tem que ligar na sede para pedir o conselho, se o conselho permite trocar a lâmpada. Uma vez eu cheguei na congregação lá no estado do Mato Grosso do Sul, e sabe o que tinha acontecido lá? Caiu a fossa. E sabe onde era a fossa? Na calçada da igreja, por lado de dentro da igreja, bem na porta da entrada quase. Cheguei lá e vi aquele buraco aberto. Falei, irmão, o que foi com isso aí? A fossa caiu, pastor. Aí, por que não arrumaram até hoje? Não, nós estamos esperando a orientação da sede, se permite nós tampar ou não. Falei, vai cair todo mundo aí dentro então. Então precisa fazer, faça, seja ativo. Junto o irmão, vamos fazer um treinamento vocal, enquanto a orquestra aqui está trabalhando, vamos lá para trás, tem espaço. Só que precisa alguém ter essa atitude, não precisa ficar ali esperando um para o outro. Seja apostólico de atitude. Irmão Aldo quer apostólico, ceifeiros de valor. Não somente para carregar a camisa e dizer que eu sou um apostólico e pronto. Isso da mesma forma os pastores, obreiros, tem que ser esforçado. Santa Vó não quer meio apostólico, meio músico, meio corista, meio obreiro, meio pastor. Ou é ou não é. Se você é, parabéns. Santa Vó vai ajudar bastante no seu ministério e você vai crescer muito. Mas se você fica lá aqui, o que já sabe, já está bom, vai passar fome. Vai passar fome. Porque se você é assim, na igreja, lá nos seus estudos vai ser da mesma forma. Vai chegar a um certo ponto que você não vai se interessar em estudar mais, em buscar melhorar a sua profissão. Então vai passar fome. Irmãos, esta é a mensagem que eu devia transmitir aos meus irmãos. Para encerrarmos, nós vamos ouvir o hino. Venceremos cantando. Olha a letra desse hino. Vai servir para todos nós. Então observamos.
Meus amados irmãos, eu agradeço a todos em nome da Santa Vó Rosa pela sua presença. Obrigado pelo trabalho dos obreiros, diaconisas, pela belíssima apresentação que o nosso coral apresentou. Vamos juntos, cada dia mais, buscar melhorar o nosso ministério, porque nós só temos a ganhar da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo se assim fizermos. É o que eu desejo a todos, que honrem o seu ministério com muita fé, com muito amor, na obediência, na consagração. Não deixe nada do mundo atrapalhar de servir a Santa Vó Rosa. Nós temos uma missão muito bela a ser realizada neste mundo. Imagine só, prezados irmãos, a felicidade da Santa Vó Rosa em ver-nos nos esforçando cada vez mais. Assim nós vamos abrir a porta do nosso coração para recebermos mais da Santa Vó Rosa. Assim o nosso irmão Aldo estará conosco constantemente para ajudar então em tudo que for preciso, para que cada um de nós tenhamos a felicidade da vida. Eu convido a todos para ficar em pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer a Deus por nos dar uma igreja, por nos dar a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, por nos ajudar aqui a fazer um trabalho que engrandecesse o reino dos céus. Vamos orar e agradecer a Deus. Oremos. Ó Santa e querida Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, nós queremos muito agradecer o nosso Deus, o seu Divino Espírito Santo e também Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora e o Senhor Santo Irmão Aldo, por nos dar sempre orientação tão sábia e poderosa como esta que o Senhor nos deu nesta reunião, falando a respeito da família, da união que é necessária, para que realmente a Senhora possa estar conosco, nos ajudando nos momentos mais difíceis da vida e cantando vitória. Também outra mensagem que fala a respeito do valor dos hinos, do cântico, desse ministério tão importantíssimo que a Senhora tem usado nesta igreja para nos ajudar, inspirar a sua igreja, elevar cada uma em pensamento diante de Deus para receber as orientações, até mesmo para buscar o seu perdão. Ó Santa Vó Rosa, não temos palavras para agradecer pelas contáveis bênçãos que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, tem concedido ao seu povo. Mas receba a nossa gratidão por tudo que a Senhora e o seu Irmão Aldo fazem em nosso favor nesta vida. E agora eu peço, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, que a Senhora também abençoa neste momento o seu povo, com a presença de santos e anjos ao lado deles, para acompanhá-los para o seu retorno da sua casa, para que tenham uma noite de descanso, uma noite de paz, e que amanhã todos tenham uma linda e maravilhosa semana, trabalhando, estudando, melhorando cada vez mais a sua pessoa, ajudando Santa Vó Rosa a ser perfeito a cada dia, todos nós. Por isso, eu peço que a Senhora esteja com eles, dando paz, dando alegria, sabedoria, incentivando a lutar cada vez mais pelo reino dos céus, para colocar na sua vida tudo o que aprende nessa santa igreja, e também Santo Irmão Aldo, para que eles sejam todos vencedores. Então dê saúde para poder trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, para manter a sua família. Enfim, que a Senhora esteja em cada coração dos meus irmãos, para que eles sintam a tua paz, sintam o teu conforto. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, também esses pedidos de oração eu peço em favor destes, que a Senhora possa ouvi-los e atendê-los de acordo com a justiça de Deus, mas use também a misericórdia, Santa Vó, e abençoa, dê luz, dê sabedoria, dê saúde
aquilo que precisa para ter uma vida realmente de paz, uma vida com Deus, ilumina-os. E agora eu também peço, Santa Avó, pelos nossos irmãos que estão em casa, acamados, às vezes em hospitais, passando por dificuldade em questão da saúde, ou na família, ou no trabalho, que a Senhora possa abençoá-los. Os nossos irmãos internautas, da mesma forma seja abençoado, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, pela nossa Mãe Maria Santíssima e pelo nosso Divino Mestre Jesus. Prezados amigos, irmãos internautas e irmãos presentes, vamos agradecer a Deus por Deus ter nos dado uma igreja, o seu amor manifestado em nosso meio, nos dando o Consolador, o profeta e pastor, nos dando a oportunidade de pertencer ao reino do céu, vivendo ainda nesse corpo físico. Agradecemos imensamente Santo Irmão Aldo. Irmãos, recebam então a bênção de Deus, nosso Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam todos felizes, muito prósperos, e que Deus o acompanhe na sua jornada. Assim agradecemos, irmão Aldo, não só hoje, mas eternamente, por tudo que faz em nosso favor. Amém. Pastor para todos, até na próxima, se Deus quiser.